Bom dia, caros leitores do portal Resíduos Sólidos e dos portais que nós temos. Queria falar com vocês aqui sobre essa notícia bombástica que já está acontecendo no Brasil. Estamos agora no dia 3 de julho de 2015 e o Senado brasileiro resolveu ampliar o prazo para o fechamento dos lixões, né? O que já era ruim, agora parece que vai se estender mais ainda. Uma notícia, no geral, eu queria falar com vocês o seguinte: adiar o prazo do lixão nunca foi solução. Primeiro porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira, ela foi sancionada em 2010. E desde 2010, todos os prefeitos do Brasil sabem que tem que fazer isso. Desde 2010. Não se pode contar o prazo para fechamento dos lixões no dia do prazo de encerramento, que foi 4 anos depois da política ser sancionada. Então começa a se contar de 2010. Se de 2010 até 2015, desculpem, 5 anos, eles não movimentaram uma palha para fechar um lixão, por que vão fazer agora? O que é que está por trás de fato de tentar adiar o fechamento dos lixões? Será que é empurrar isso com a barriga e jogar, quem sabe, para o outro prefeito, já que nós vamos ter eleição em 2016, e daí esse prefeito passa batido, então joga para o outro. Só que o que vai acontecer quando o outro prefeito chegar? Ele vai dizer: eu herdei o problema do outro, não posso fazer nada, vai empurra também. Quer dizer, se a gente aceitar isso sem protestar, então esse problema tende a se eternizar, e com certeza não é isso que a gente quer. Vou comentar aqui alguns trechos dessa reportagem aqui, desse site RBA, Rede Brasil Atual, que está falando isso. A notícia é do dia, vou identificar aqui, do dia 2/7, portanto de ontem, 2 de julho de 2015. Tá? Então ele fala aqui algumas coisas: senadores aprovaram, blá 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 blá. Aí ele fala aqui o seguinte: a proposta original, vou até aumentar aqui o tamanho da letra, para que vocês vejam também. Ele diz: a proposta original previa um adiamento de 2 anos ao fechamento dos lixões. Na verdade eram 4 anos, tá? Da Política Nacional de Resíduos Sólidos, deu 4 anos de prazo. No entanto, os senadores aprovaram uma emenda aprovada pelo senador... a proposta original dessa prorrogação aqui, aprovado pelo senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, determinando prazos diferentes de acordo com o tamanho da cidade. Para ele, é preciso considerar que o fechamento de um lixão depende de outras ações, como a coleta seletiva, a criação de aterros sanitários e áreas de transbordo e a destinação de resíduos sólidos da construção civil. Realmente a política precisa considerar essas coisas. Inclusive já estava escrito isso, já se sabia isso durante a elaboração da política, que foi um consenso de um trabalho de mais de 20 anos por técnicos qualificados do Brasil. Sabe, você pegar esse pessoal se reuniu durante mais de 20 anos e eles calcularam um prazo bastante razoável que seria possível para se fazer isso. Tá? Vamos aqui à construção civil. É tão difícil resolver isso? Olha, para você instalar uma usina de reciclagem de construção civil hoje em dia, e agora eu estou falando com a autoridade da palavra, afinal de contas eu sou engenheiro químico, vivo na Alemanha e trabalho nessa área de resíduos sólidos já há um certo tempo. Pessoal, uma usina completa de reciclagem de construção civil, ela é móvel, tem essa versão móvel. Ela tem a versão mais antiga, que é fixa, mas tem a versão móvel. Ela demora 20 minutos para ser montada. Certo? E como é que a gente vai colocar agora resíduos da construção civil como um impeditivo para se solucionar problemas? Além do mais, senador Fernando Bezerra, prazos diferentes de acordo com o tamanho da cidade. Você tem que pensar também o seguinte: tudo bem, o município menor tem menos potencial para resolver o problema da cidade do que um município maior, digamos São Paulo e, sei lá, Rio Branco. Mesmo assim são duas capitais. Vamos pegar uma cidade menor, sei lá, uma cidade do sertão, tá? E pronto, Juazeiro do Norte, vamos falar de Juazeiro do Norte e São Paulo. Tá, Juazeiro do Norte tem menos potencial de resolver do que São Paulo, de fato. Mas também tem um problema muito menor do que São Paulo. Gradativamente, o problema de São Paulo é bem maior, né? Digamos assim, é muito maior o problema em números de São Paulo para resolver, muito mais difícil de resolver, apesar dele ter mais força para resolver, do que em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte tem um problema,
né, e tem proporcionalmente a mesma dificuldade de uma cidade de São Paulo, porque ele tem menos problema, a quantidade de resíduos é bem menor, a quantidade de atores, de indústrias que estão agitando ali aquele contexto, ela é muito menor. Então esse argumento aqui, ele não vale, senador. Eu acho que se você tiver o mínimo de consenso, você vai saber também, você vai entender isso, tá? E municípios menores, menos de 20 mil habitantes, meu caro senador que está se envolvendo aí, que está tentando, né, digamos assim, uma boa intenção de consertar alguns problemas, você sabe que municípios com menos de 20 mil habitantes têm uma legislação, tem uma diferenciação, eles não precisam fazer tantas coisas como municípios com mais de 20 mil habitantes. Portanto, quanto menor for o município, menos problema ele tem ainda. Proporcionalmente, menos problema eles têm ainda. Tá? Então, esse argumento aqui, ele também não vale. Tá? Vou terminar de analisar essa notícia aqui. As capitais e municípios da região, vamos fazer um comentário. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, relatora da proposta, defendeu a proposta sob o argumento de que a maior parte dos municípios não conseguiu cumprir a determinação legal. Isso é sabido, né? Por falta de quadros técnicos e carência de recurso financeiro. Pessoal, não vamos aceitar isso. Não vamos aceitar mais esse argumento, sabe? O governo federal liberou milhões de reais, tanto para a elaboração de planos, tanto para a construção de aterro sanitário, tanto para a construção de usina, quis fortalecer os catadores para que se organizassem, só que de fato os municípios não foram capazes de elaborar seus planos. E aí a gente fala, falta de quadro técnico? Não foi isso. Tem muita gente qualificada no Brasil que pode trabalhar nisso. Tem bastante profissional brasileiro capaz de fazer esses planos. Universidades, por exemplo, o município ele pode fazer isso de maneira, através de licitação, vai pagar lá um valor, ou ele pode fazer isso através de uma fundação de uma universidade. O custo reduz drasticamente. Qualquer universidade brasileira, sabe? A minha empresa também oferece esse serviço, mas não precisa ser assim. Você pode se unir com uma universidade. Faça com uma universidade, faça com professores, você vai causar um benefício para os professores, para os alunos que estão nessa universidade, que vão ter um trabalho prático e vão fazer uma coisa de qualidade. Já temos alguns poucos exemplos dessa situação, mas temos. Tá? Então, falta de quadro técnico não é argumento. Ainda mais que, tanto para municípios grandes como para pequenos, a própria Funasa ofereceu para os municípios, pessoal, pasmem, de graça, quadro técnico, para qualificar os funcionários da prefeitura para que eles possam fazer os planos. Sabe por que fazer os planos? Porque depois dos planos feitos, o município não precisa investir mais tanto. Porque vai atrair, né, se ele faz um plano de gestão integrada, vai atrair investidores para isso. Tem um monte de gente querendo investir. Só que sem uma política clara, sem saber se hoje eu vou investir 20 milhões num biodigestor, aí chega lá o prefeito e diz, não vou mais mandar, não vou mais permitir que o resíduo vá para lá, para o teu biodigestor. Sei lá por que razão, né? Adivinha por quê? Não, sei lá por que razão. Então, muda tudo, então ninguém vai investir 20 milhões de reais num empreendimento que depois pode acabar por causa da vontade política. É preciso ter um plano, e eu vou já falar sobre isso. Carência de recurso financeiro também não foi. O governo federal dispôs de muito dinheiro. Além do mais, se você tem um plano, o plano também permite, a política também permite que você crie taxas. Claro que você não vai exagerar nisso, mas essa taxa também ajuda. E no mínimo, vai dar para pagar o plano. Tá? Ainda mais se você fizer com a universidade. Aí vai dar para pagar o plano mesmo. Então, esse argumento aqui, senadora Vanessa Graziotin, com todo respeito, ele não é verídico. Tá? Isso aqui é uma conversa que se joga no vento, assim, que talvez uma carapuça que vai servir para quem gostar desse tipo de coisa. Mas não é verídico. E a senhora ainda complementa, a senhora ainda faz um comentário aqui que eu considero mais maldoso ainda. A lei não foi realista ao prever um prazo exíguo para que os municípios, especialmente os menores e mais carentes, assumissem a responsabilidade por essa tarefa complexa e dispendiosa. E aí, senadora, eu vou pedir que você faça a seguinte consideração, uma coisa que eu já falei. A lei levou mais de 20 anos para ser finalmente sancionada.
Você sabe quantos técnicos, profissionais, doutores, professores de universidades, quantas viagens foram feitas ao exterior para se analisar soluções? Você sabe quanto trabalho existe nessa política nacional de resíduos sólidos? A comparação, o conhecimento de causa, de como é, quanto tempo demora para eu montar uma usina de reciclagem de papel. Um biodigestor, que é talvez uma das obras mais complexas dentro desse contexto, ele leva, na Alemanha, 2 meses para ser construído. 2 meses! 2 meses para ser construído. Tá? Então, assim, prazo, claro, 2 meses ser construído depois que todo o material foi levado para lá. Mas aí a gente está falando aqui de logística. Aí digamos que na Alemanha seja 2 meses, e digamos que no Brasil seja 1 ano. 1 ano! 1 ano só! Poderia estar pronto já. Hoje, 2015, julho de 2015, já poderia estar pronto. Então nós estamos falando aqui do seguinte: nem sequer os planos de resíduos sólidos foram feitos. Como é que você vai extinguir lixão se você não tem um plano de resíduos sólidos, tá? Especialmente os menores e mais carentes. Isso não é verdade. O governo ajudou, o governo deu verba, talvez através do portal dos convênios, que você também conhece, portal dos convênios. Foi liberado bastante verba para que os municípios menores fizessem os seus planos. Tá? Depois dos planos feitos, essa é a exigência de quem está dando dinheiro, que no caso, digamos, o pai e a mãe, que está dando dinheiro para o filho, nesse caso aqui seria o governo federal dando dinheiro para os municípios menores. Ele tem uma exigência, o que é normal: planejamento. E aí eu vou trocar a palavra de plano de resíduos sólidos por uma outra palavra agora: planejamento. Como é que o governo federal vai dar dinheiro para os municípios se não tem planejamento? Se o município não sabe responder a pergunta de que é: o que você vai fazer com o dinheiro? Foi por isso que a maior parte dos municípios não receberam o recurso para construir as coisas, porque não tinham planejamento. Depois o município argumentaram: não tenho dinheiro para fazer planejamento. Ora, você foi eleito, caro prefeito, para fazer planejamento. A função de gestor público, gestor, é de gestão, é planejamento. Você foi eleito porque você falou para o povo da sua cidade que você sabia fazer planejamento, que você sabia, entendia de gestão pública. Agora não vale você chegar na frente da população e dizer: eu não sei fazer gestão, sendo que você foi eleito para isso. Imagine só, eu tenho um hospital, preciso de montar aí um consultório dentário, preciso contratar um dentista. Aí eu contrato um dentista que me mostra lá, que sai falando para mim que é dentista, sabe fazer. Chega na hora de trabalhar, ele não sabe trabalhar como dentista. É isso que está acontecendo. E quem defende a prorrogação desses prazos, defende também e está lutando, na nossa concepção, na concepção de quem trabalha com o meio ambiente, está lutando para não realizar o desenvolvimento sustentável no Brasil. Olha, senadora Vanessa Graziotin e senador Fernando Bezerra, que agora são os alvos aqui dessa matéria. Eu não conheço vocês, não conheço a carreira política de vocês, só que vocês entraram numa área em que eu sou especialista, né? Então é assim: ao lutar em prol dessa ideia, vocês estão lutando contra o desenvolvimento sustentável no Brasil, vocês estão lutando contra a geração de emprego no Brasil. Eu vou dar só um exemplo para vocês: na Alemanha se movimenta mais de 50 bilhões de euros por ano com resíduos sólidos. E não é a construção não, é só o movimento de matéria-prima e a venda de energia decorrente de resíduos. No Brasil, que ainda precisa construir várias centrais, esse valor, quem sabe, pode ser 10 vezes mais, considerando que o Brasil é bem maior do que a Alemanha. Tá? Então vocês, senadores, vocês estão lutando contra o desenvolvimento sustentável, contra a inclusão social dos catadores, tá? Vocês estão sendo inimigos dos catadores, né? Vocês estão lutando contra a implementação de tecnologias que vão ajudar a gerar emprego, a gerar renda para quem investir, né? E também gerar produtos novos. Vocês estão lutando contra, aliás, a favor do desmatamento no Brasil, porque se a gente consegue aproveitar mais resíduos, não precisa desmatar tanto, não precisa explorar tanta natureza. Então, contra todas essas coisas, vocês dois senadores, Fernando Bezerra, que vem defender isso aqui, né, vocês estão lutando contra isso. Eu não sei se vocês conhecem isso na profundidade, mas nós conhecemos.
E sabemos que adiar, né, nós não estamos falando aqui de uma coisa que venceu e precisa, não. Já foram dados 4 anos para se fazer, para se implementar as soluções. 2 anos para se fazer planejamento. Sabe quanto tempo precisa uma cidade pequena que você está falando aí? Quanto tempo precisa para fazer um plano de gestão integrada de resíduos sólidos? Talvez entre 3 e 6 meses no máximo. Esse mesmo prazo pode ser dado para uma cidade grande. Quem sabe uma cidade como São Paulo precisa de 6 meses a 1 ano de tempo e se faz um planejamento. Sabe por quê? Porque planejar não é criar lei. Planejar é você estudar, é você fazer um diagnóstico, uma gravimetria de resíduos, e em cima dessa gravimetria você apontar soluções. Só isso. Você precisa de profissionais qualificados para isso. Só. Tá? Então, dou aqui os meus parabéns aqui a esses 2 senadores. Vou finalizar a análise dessa notícia. A arquiteta e coordenadora do Grupo de Trabalho do Meio Ambiente da Rede Nossa São Paulo, Ninha Olo, criticou a nova prorrogação para o fim dos lixões. Para ela, esse tempo pode ser uma prorrogação pura e simples, sem nenhuma garantia de que sejam tomadas providências para que a política comece a ser efetivada. Para Vanessa, deveria ter sido feito e assinado um termo de ajustamento de conduta, no qual o Ministério Público ou mesmo órgãos do governo federal pactuassem com outros atores as suas obrigações dentro de um tempo estabelecido, e não apenas dar mais tempo. O que eu posso falar disso aqui? Está coberta de razão. Está coberta de razão. Dar tempo não é solução para quem já usou o tempo e já provou, olha, mesmo com tempo suficiente, eu não fui capaz de fazer. Agora resta saber por que motivo. Porque não foi capaz de fazer. Fato é que, só para eu concluir a questão do tempo, a ideia anterior, diversos profissionais trabalharam nessa lei e eles, baseados nas tecnologias que conheceram, eles viajaram, foram para fora do Brasil também, eles estabeleceram um prazo com um fator de segurança em cima, sabe? Sabe quando você vai construir uma casa que você diz, vou construir essa casa em 6 meses. Mas aí por problema de greve de ônibus, pode ser que meu funcionário não venha trabalhar, sei lá o que pode acontecer, eu vou estender esse prazo para 1 ano, ou 1 ano e meio. Tá? Foi assim que a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi feita. O prazo para se fazer planos de resíduos sólidos foi dado de 2 anos. 2 anos! Lembra que eu falei para vocês? Uma cidade pequena precisa de 3 meses. Uma cidade, sei lá, média, 50 mil habitantes, quem sabe 6 meses. Uma metrópole como São Paulo, no máximo 1 ano. Pegaram o prazo da maior cidade e colocaram 2 em cima, 2 anos. Quer dizer, imagina uma cidade pequena que precisa de 3 meses e tem 2 anos e não faz nada. O prazo para encerrar os lixões foram de 4 anos. 4 anos. Para você pegar uma obra, depois que tem um planejamento, já sabe, já planejamos tudo, agora vamos lá encerrar os lixões. Quem sabe isso aí é um trabalho de 1 mês. 1 mês. Depois do planejamento, mais 2 anos. E 1 mês você conseguiria fazer, se quisesse. Né? Aí foram dados mais 2 anos. E agora os senadores, né, vou repetir aqui mais uma vez o nome, Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, e Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco. Vocês vão falar que é falta de prazo, falta de quadro técnico e carência de recursos? Sinceramente, senadores, sinceramente, vocês estão conspirando contra o desenvolvimento sustentável no Brasil. E faço um alerta para a população: compartilhem esse vídeo, mandem esses vídeos para quem vocês acharem os responsáveis, gestores, os promotores. Atenção, promotores, né? Se vocês precisarem de argumentos em relação a resíduos sólidos, podem procurar o nosso site. Vou colocar aqui na tela para vocês: www.portalresidussolidos.com. E aqui, talvez hoje, o Portal Resíduos Sólidos seja, em língua portuguesa, o site mais especializado sobre o assunto, inclusive com cursos, né? Com bastante cursos aí para quem estiver interessado, inclusive poder público, visita para a Alemanha, uma série de coisas. Então procurem o Portal Resíduos Sólidos, vocês vão entender que as coisas que eu falei nesse vídeo são completamente verídicas. Peço apoio aí da população, da galera do meio ambiente, para a gente lutar contra isso. Afinal de contas, os senadores aprovaram, mas isso ainda vai seguir para a Câmara para ser aprovada ou não, né? Então tem um processo aí e a gente ainda pode fazer manifestações, quem sabe espalhar esse vídeo pelo Facebook, por todos os lugares, e fazer uma campanha forte contra isso.
Peço o apoio de vocês para que a gente desenvolva o Brasil da maneira correta, gerando emprego e renda para todo mundo, com respeito ao meio ambiente. Grande abraço e até o próximo vídeo, que eu vou estar acompanhando esse caso aqui pessoalmente. Abraço!